E então você está convidado, convidada para estar participando conosco lá, e vivendo esse momento em que os céus recebem confissões maravilhosas de fé no Senhor Jesus. Eu quero que você abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 13 do Evangelho de João, a partir do verso 1. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 17. Pastor Carlos, quando nos incumbiu dessa mensagem, ele já nos dirigiu também para um tema chamado liderança em ação. E eu entendo essa passagem, sobretudo, como uma passagem muito rica, que nos fala muito sobre liderança e também traz revelações maravilhosas a respeito das questões espirituais. Jesus foi o nosso grande referencial enquanto esteve entre nós. Então, o texto que nós propusemos falar com os irmãos e irmãs nessa manhã, ele começa no verso 1 do capítulo 13, que é justamente o momento em que João está relatando a última ceia que Jesus teve com os seus discípulos. E diz assim: um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Os irmãos me perdoem, eu esqueci de avisar para as crianças que podem ir para o ministério para crianças. E no verso 2, João faz o seguinte relato: estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: você não compreende agora o que eu estou lhe fazendo. Mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: nunca lavarás os meus pés. Ao que Jesus respondeu: se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus: quem já se banhou precisa apenas lavar os pés, todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos, pois ele sabia quem iria traí-lo, e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entendem o que lhes fiz? Vocês me chamam mestre e Senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo Senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Amém e amém.
Eu queria só pedir os irmãos aí da mesa para diminuir um pouquinho o retorno. Glória a Deus. Vamos falar com Deus nesse momento. Obrigado, Pai, por essa manhã que o Senhor separou para nós. E, sobretudo, pela palavra que o Senhor coloca em nossas mãos, as suas escrituras sagradas, que tem o poder de mudar as nossas vidas, não somente nessa manhã, mas em todos os dias, em nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, um culto onde é aberta a palavra de Deus, um culto onde é feita a celebração da ressurreição, um culto onde há um momento de louvor, um culto onde há a comunhão dos irmãos, um culto onde nós separamos um tempo apenas para buscar as riquezas que estão nas regiões celestiais. É um culto que deve ser observado por mim e por você em todos os seus detalhes. E a Luciana, quando ela estava ao final aqui da ministração do louvor, ela estava cantando um cântico e ela dizia durante isso: Senhor, abra os nossos olhos, porque nós precisamos de enxergar um pouco além daquilo que os nossos olhos naturais alcançam. O que nós temos aqui, meus queridos, é um homem que ele tira sua túnica e vai lavar os pés de outros homens, de uma turma complicada. Os discípulos de Jesus tinham defeitos terríveis, vaidade. Jesus teve que apagar a fogueira, porque havia uma disputa: qual será o maior no reino dos céus? Jesus, ele teve que, depois de ressurreto, mostrar as mãos dele e pedir para que um daqueles homens que andou com ele naqueles 3 anos e meio tocasse na ferida para que cresce, porque ele não tinha crido ainda, a despeito dos grandes sinais que Jesus havia feito no meio daqueles homens. Jesus tinha ali um homem que lhe roubava as ofertas lançadas. Terrível. Jesus tinha ao lado dele homens que não enxergavam o momento de sublimidade da presença do Deus encarnado entre os homens. João diz em 1,14, diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Turminha complicada. Mas um líder, ele não está condicionado pelos seus liderados, porque na verdade um líder, ele olha adiante e ele enxerga o propósito para o qual ele foi trazido a esse mundo. Muitas vezes as nossas dificuldades espirituais de caminhar no meio dos irmãos, caminhar na igreja, buscar a Deus, está muito mais adstrita às relações exteriores que nós temos com o nosso próximo, está muito mais ligada à visão de que uma igreja participa ou deixa de participar, está muito mais ligada com questões comezinhas, que causam rachaduras terríveis nos nossos relacionamentos, e por isso muitas vezes nós deixamos de congregar. O Salmo 133 diz: ó quão bom e agradável é que os irmãos estejam em união.
E aí ele vai desenrolando todo esse salmo, e ao final ele diz assim: porque ali o Senhor ordena a vida e a bênção para sempre. Quantos entendem o que estou falando? Irmãos, as dificuldades que eu me reporto sobre os irmãos, num contexto, eu não estou aqui me referindo à comunidade El Shaddai, não. Estou me referindo à igreja como um todo, começando por mim. Muitas angústias já foram vivenciadas por mim. E quer saber de uma coisa? Já foram vivenciadas por todos aqueles que resolvem vir a um culto religioso. E aqui então nós precisamos de aprender com o nosso mestre, porque há dois segredos maravilhosos aqui. O primeiro deles está no verso 7 do capítulo 13. Diz assim: respondeu Jesus: você não compreende agora o que eu estou lhe fazendo, mais tarde, porém, entenderá. Às vezes nós estamos em meio a um momento litúrgico na igreja, ou até nas nossas vidas, nas nossas casas, mas não compreendemos a extensão daquilo no mundo espiritual. E eu começo falando a respeito de mim mesmo. Tudo o que nós fazemos aqui tem uma repercussão, tem uma reverberação, tem um peso espiritual. Quando Caim matou Abel, Caim achou que ele era o peso pesado, que ele havia simplesmente derramado sangue do irmão e que aquele sangue seria absorvido pela terra e se tornaria ali, quem sabe, um fertilizante. Mas a atitude de Caim, ela fez mais do que isso. Quando o Senhor se apresenta diante de Caim, ele fala: a voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. De tal maneira que aquilo que foi cantado aqui ao final da ministração, é preciso que nós entendamos isso, porque quem sabe aquilo, de fato era a pregação que estava acontecendo nessa igreja. Porque o apóstolo Paulo diz em Efésios que ele orava para que o Senhor abrisse os olhos do entendimento daquela igreja. Há coisas mais profundas que nós vivemos como igreja, vivemos como filhos, como pais, como irmãos, do que a gente imagina. E Jesus então fala: olha, você ainda não compreende. Porque, queridos, qual era a visão de Pedro? Era de um homem que politicamente estava acima e que lavava os pés dele. Mas você vai perceber que isso vai bem mais além. Sabe, às vezes nós estamos lavando os pés e estamos achando que estamos cometendo uma atitude de humildade, de amor ao nosso mestre, ao nosso irmão, mas isso é muito pouco, irmãos, e nós vamos ver isso nas Escrituras Sagradas. Precisamos de enxergar, abrir os nossos olhos. Eu tenho buscado em Deus entender o conjunto dessas Escrituras, porque elas podem fazer de mim aquilo que está prometido no verso 17. Então, se os irmãos colocarem aí para vocês o verso 17, vai estar escrito assim lá no final, ó: e sereis felizes, se assim o fizerdes. O que que o mundo busca hoje, irmãos? O mundo busca felicidade. Não, o mundo busca dinheiro, não, porque o mundo entende que no dinheiro existe a felicidade. O que que o mundo desde Adão e Eva procura?
a felicidade. Há uma proposta nas Escrituras Sagradas, e ela está aí, essa proposta, nesse versículo 17: e felizes sereis. E essa felicidade, ela não é uma coisa necessariamente objetiva, mas é algo que a nossa compreensão traz para dentro da nossa mente. E isso nos dá uma coisa chamada paz, a paz que excede todo entendimento. A Bíblia relata aí que Jesus era um homem que tinha presciência, ele sabia de tudo que iria lhe acontecer. A Bíblia relata aí que ele sabia, ele tinha consciência de que o Pai havia colocado todas as coisas em suas mãos. A Bíblia relata que Jesus estava perfeitamente consciente, bem resolvido da sua questão, a despeito de tudo aquilo que o envolvia, que inclusive ele estava para ser vendido por 30 moedas. Não havia uma crise existencial no Cristo. O mundo, o sistema conspirava contra ele, mas ele enxergava a humanidade. E enxergando a humanidade, ele sabia que aquilo tudo que significava ameaça, podia lhe acontecer, mas isso não era suficiente para tirar ele do alvo para o qual ele foi trazido a essa terra. Eu não quero aqui falar da humildade de Jesus, porque muitas vezes nós até o transformamos em vítima da sociedade. Mas no capítulo 4 de Romanos, no último versículo, a Bíblia diz que Jesus morreu por nossos pecados e ele ressuscitou para a nossa justificação. Quando Romanos diz isso, Romanos está nos mostrando uma chamada parábola. Eu me lembro quando era jovem, faz muito tempo que eu estudava, como é que era a parábola. A parábola é praticamente um U. Você parte de um ponto, desce e sobe, e o inverso também, e volta ao mesmo lugar. Jesus sempre ensinou por parábolas, e muitas vezes nós nos atemos somente à questão textual histórica, e aí nos interessa muito isso, é importante mesmo, o fato de Jesus ter lavado os pés dos discípulos. Mas eu quero lhe mostrar alguma coisa além disso. E nós não leremos essa passagem, mas eu vou dizer para vocês que ela está em Filipenses, no capítulo 2, no verso 14. Diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo. E parando aí um pouquinho, eu quero também citar aqui a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, se não me engano, no verso 11. Quando o apóstolo Paulo fala assim: olha, quando eu era criança, eu pensava como criança, eu falava como criança, eu sentia como criança, mas então eu cheguei a ser homem e deixei para trás as coisas próprias de criança.
O apóstolo Paulo ali naquele momento, ele está nos falando de que há um momento em que nós precisamos nos emancipar espiritualmente, não do Senhor, mas da nossa própria infantilidade, e deixar com que essa transformação, essa transição de criança para adulto, seja conforme o que está escrito em Gálatas, no capítulo 2, no versículo 20, quando ele diz: já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Porque senão, irmãos, nós vamos viver uma vida de miséria, estando ao lado do Mestre. Caminhando com Jesus, mas uma vida de infantilidades. Quantos entendem o que estou falando? Irmãos, eu estou pregando para mim. Se você entende isso, eu quero que você receba isso no seu espírito. O apóstolo Paulo fala isso: olha, gente, é isso aí. Se você for na própria carta aos Gálatas, no capítulo 4 de Gálatas, ele vai dizer lá assim: olha, gente, ele vai advertir as pessoas que, se não há o entendimento das transições, das fases, nós vamos levar uma vida espiritual miserável. Vamos abrir essa passagem em Gálatas, capítulo 4, é muito importante que a gente entenda ela, porque hoje nós vamos falar muito mais do que esse negócio de lavar os pés, irmãos. Isso é muito pouco. Jesus, ele está transformando aquele momento ali num momento de ensino. A Beth estava comentando comigo sobre a Ana Clara, os métodos dela de ensino das crianças, né? É isso, é uma questão pedagógica, é uma questão de levar aquilo que é verdade, mas usando determinados meios, e Jesus usa esses meios, e o Senhor usa esses meios. Diz assim na carta aos Gálatas, versículo 5, Gálatas 5: foi para a liberdade, verso 1, que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não, olha só, se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Agora voltem no capítulo 4, no verso 1, para você ver o que ele vai falar sobre escravidão. Ele diz assim: olha, digo porém que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês, e Ele clama: Abba, Pai. Assim, você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou o quê? Herdeiro. Uma herança fala de um valor. Se nós não temos herança, nós somos miseráveis. E agora eu falo não da herança material, mas da herança espiritual. E somos miseráveis, tal qual um escravo é.
Que o escravo ele vive uma vida não é somente de privação de bens e de alimento e de coisas de propriedade, mas o escravo ele sofre a privação da sua própria personalidade, porque ele não tem gosto próprio, ele não tem decisão própria, ele não tem uma perspectiva de vida. Mas quando nos tornamos herdeiros, nós temos tudo isso. Porque ele termina esse texto que nós acabamos de ler, ele diz, ó, porque sois filhos, sois também o quê? Herdeiros. Então, quando nós adentramos essa condição de maturidade espiritual, agora então nós temos mais confiança, porque sabemos que temos um Pai. Você que está aqui, que é pai, você sabe do que eu estou falando. Qualquer coisa que o filho lhe pedir, se tiver suas mãos, e não for para a desgraça do seu filho, você vai fazer com certeza. Se for preciso, nós morremos pelos nossos filhos. Morremos literalmente pelos nossos filhos. Eu me lembro em 2017, a Elizabeth numa cadeira de rodas. Foi um tempo muito difícil. E naqueles dias, e o Dudu numa luta muito grande no trabalho dele, viajando, ele morava debaixo do chapéu porque tinha que viajar muito. E eu carregando a Beth para lá e para cá, porque muitos irmãos aqui lembram o tempo que nós enfrentamos. Não quero aqui fazer testemunho não, irmãos. Mas eu me lembro que o Vitor então foi acometido de parece que uma virose, alguma coisa assim. E quando teve um dia que ele piorou muito e nós o levamos para o hospital, e eu acudia o Vitor e acudia a Beth também, porque a Beth queria participar daquele momento lá no hospital. São cenas assim que a gente ficam na nossa mente, que é bom que a gente fale isso. E eu olhava aquela criança lá e eu pensava, por que isso não aconteceu comigo, né? Uma dificuldade para encontrar nele veia para que aplicasse nele um antibiótico, que tivesse uma resposta rápida. E o pai dele não estava presente porque estava em trabalho, mas com certeza que naquele momento o inconsciente dele buscava por um apoio. Às vezes nós, como crianças, buscamos por um apoio. E esse apoio e esse socorro bem presente na tribulação está em Cristo Jesus. De tal maneira que é necessário para mim e para você abrirmos o texto bíblico, porque isso vai nos ajudar a compreender todo o propósito eterno de Deus. Voltando àquilo que nós estávamos falando lá sobre o livro de Filipenses, tende em vós o mesmo pensamento que houve em Jesus Cristo, que não considerou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo forma humana. Se humilhou e foi obediente até a morte, pelo que Deus o elevou acima de todo nome que há nos céus e na terra, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. Isso tem tudo a ver com esse João capítulo 13, preste atenção nos gestos. Filipenses diz que Jesus, sendo Deus, ele não considerou como usurpação, antes ele se esvaziou e assumiu forma
humana. A Bíblia diz que Jesus, João capítulo 13, naquele momento da ceia, ele sabia de todas as coisas, sabia da autoridade que lhe era outorgada, sabia do poder que estava em suas mãos, e ele estava sentado à mesa. Mas a Bíblia diz que ele se levantou dali. Aquela posição dele na mesa da última ceia, a posição inicial dele, o tipifica como aquele que é o próprio Deus encarnado, mas quando ele se levanta daquela mesa, e a Bíblia diz que ele tirou a túnica que estava por cima, ele está tirando dele o símbolo de toda a autoridade que ele poderia exercer sobre qualquer pessoa, e ali ele se despe de tudo aquilo que poderia ser objeto dele de vaidade. Ele poderia muito bem ter ajeitado aquela túnica e, sem tirar aquela túnica, lavar os pés dos discípulos. Mas a Bíblia diz que ele tirou as suas vestes. E agora, como escravo, ele pega uma toalha, coloca na cintura e começa a lavar os pés dos discípulos. Veja bem, tirar a túnica parece uma coisa tão comum, corriqueira para quem vai lavar os pés de alguém, mas isso simboliza mais do que o que nós enxergamos. Pedro falou: Senhor, o Senhor não vai lavar os meus pés? Ele falou: não, meu amigo, espera aí, você não está entendendo o que eu estou fazendo aqui. O que eu estou fazendo aqui é uma atitude espiritual. Irmãos, olhem aqui para esse pastor tão simpático que vos fala. A minha posição na mesa hoje do almoço, do macarrão, do frango com açafrão, tem tudo a ver com o mundo espiritual. Nós não percebemos isso. Tudo a ver. Quando eu sentar do lado da minha mãe hoje, assim que eu puder, vou lá vê-la. Aquilo tem tudo a ver com o mundo espiritual. Quantos entendem o que estou falando? Vocês estão entendendo isso? Se você está entendendo, diga amém. É isso, queridos. A Bíblia diz que ele se cingiu com a toalha, lavou os pés dos discípulos. E aí Pedro fala: não, mas esse negócio aí não está certo. Ele falou: rapaz, deixa eu te falar uma coisa, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Porque presta atenção numa coisa, queridos, a Bíblia diz: veio para o que era seu, que é o povo judeu, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Presta atenção, deixar Jesus lavar os nossos pés é receber Jesus. Quantos entendem o que estou falando? Porque na verdade nós já fomos lavados. Quantos aqui já são batizados? Mas volta e meia, irmãos, tem uma poeirinha do mundo aqui nos nossos pés. Entende isso também? Irmãos, eu sou contador, sou advogado, sou pai, sou filho. Em toda a minha caminhada, em todo momento, tem uma poeirinha que quer agarrar no meu pé. É natural disso acontecer, e eu preciso a todo momento me entregar para o Senhor, para que Ele tire essa ligação minha com esse mundo. E Jesus falou para Pedro: Pedro, vamos entender esse negócio direitinho aí, Pedro, não é por aí não. E
E aí Pedro entendeu, falou: olha, não só os pés, mas lava a minha cabeça e todo o corpo. E Jesus responde para ele: vós já estáis limpos. Nem todos vós, porque tinha um ali que estava bem lambuzado, não é verdade, irmãos? Nem todos, mas vós já estáis limpos, porque pela palavra que vos tenho falado. E se nós não tivéssemos esse culto aqui nessa manhã, talvez o nosso domingo seria um domingo recheado de muitas coisas, menos da palavra que nos lava. Sabe, queridos, a Bíblia diz que Jesus, depois de terminar de lavar, ele pegou suas vestes e sentou novamente. E a Bíblia diz, não nesse texto, mas em todos os momentos, que Jesus então se despe da sua majestade, vem, cuida de nós, e agora ele novamente está sentado à direita do Deus Todo-Poderoso. Quando nós entendemos isso, nós entendemos que o Senhor está nas alturas. Quando Maria foi buscar Jesus, nós falamos sobre isso, que está nesse mesmo evangelho, no capítulo 20, a Bíblia diz que ela chegou lá e não encontrou ele. E depois a Bíblia vai dizer em Atos também, que ele foi levado aos céus. E alguém disse assim para aqueles homens que estavam todos maravilhados, olhando o Senhor ser levado aos céus, o anjo falou assim: olha, por que vocês estão maravilhados assim? Esse mesmo Jesus que agora está sendo levado aos céus, ele virá novamente da mesma maneira. Isso é compreender que, a despeito de mim e a despeito de você, nós temos um Pai celestial, a despeito daquilo que nós fazemos. Basta a mim e a você uma gota de arrependimento pelos nossos pecados. Porque em Gálatas a Bíblia diz que nós somos filhos por adoção, mas todo direito dado a um filho biológico é também dado a um filho por adoção. E se somos filhos, somos também herdeiros. Quando Jesus se levanta da mesa, lava os pés dos discípulos, e depois ele se veste novamente, senta, ele está simplesmente com aquele gesto, tinha uma forma, uma técnica de ensino para mim e para você, sobre a nossa realidade. Estando vós ainda mortos nos vossos delitos e pecados, ele vos deu vida. Jesus, eu e você, mortos nos nossos delitos e pecados, e agora ele vem e nos transforma em irmãos dele, porque agora nós somos herdeiros. E se somos herdeiros, nós temos certeza de que o Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. Qual é a dificuldade que você tem nessa manhã? Quero que você fique de pé nesse momento. Se você deseja um título para essa ministração, para essa palavra, depois você pode colocar lá: nós não somos filhos de chocadeira, nós temos um Pai que, sendo Deus, se despiu de toda a majestade e veio até a mim e até a você. Tudo nas Escrituras Sagradas é simbólico e aponta
aponta com todas as letras para o plano eterno de Deus em Cristo Jesus. Às vezes nós estamos vivendo um tempo de angústia porque não temos esperança de que alguém possa nos ajudar. Mas a Bíblia diz na carta aos Hebreus, no capítulo 4, chegai-vos, pois, com ousadia ao trono da graça, para que encontreis misericórdia em tempo oportuno. Às vezes Deus vai nos tirar todas as nossas chances naturais, assim como aquele homem: Senhor, quem pecou para que ele nascesse cego? Foi seus pais ou ele? E Jesus disse: nem ele nem seus pais, mas foi para que nele se manifeste a glória de Deus. Talvez esse quadro que você esteja vivendo, você não vai encontrar, ou talvez você tenha até uma lista grande de culpados dele naquilo que é natural, mas isso talvez seja a sua percepção, e você não está nem percebendo que por trás dessa dificuldade que você enfrenta nesse momento, é uma grande oportunidade da manifestação da glória de Deus. Porque se você creu, você é filho, e se você é filho, você não é um miserável, você é um herdeiro, e sendo herdeiro, você pode clamar Abba, Pai, que significa Paizinho. Deus te trouxe aqui, para que aqui você tivesse um tempo de buscar em Deus aquilo que o homem não pode lhe proporcionar. Eu acho que nós temos ainda um tempo para cantar uma canção, Luciana. Eu quero que você coloque sua mão no seu peito, vamos cantar essa canção. Estou humilhado por tua majestade, coberto por teu sangue, coberto por teu sangue, Senhor. Aqui estou, sabendo que sou pecador, sabendo que sou pecador. Coberto por teu sangue, Jesus, eu me encontrei o maior amor que achei no dia em que morreu, sacrifício do meu Deus. Majestade, tua graça me aceitou como sou. Nada eu tinha quando me resgatou. Aqui estou. Humilhado pelo teu amor, perdoado para perdoar. Aqui estou, sabendo
majestade, tua graça Me aceitou como sou. nada eu tinha quando me resgatou. Majestade, majestade, Pra sempre teu amor me transformou na presença da tua majestade. O profeta diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor num alto e sublime trono. Quero que você, ao longo dessa semana, que você mude a sua visão em relação ao Deus que você serve. Ele, embora por um momento foi feito menor do que os anjos, mas o Senhor lhe deu o nome que está acima de todo nome. E a Bíblia diz que ele tinha consciência de que todas as coisas foram entregues em suas mãos. E o Senhor atribuiu a ele todo o poder. E se você tem nessa manhã alguma dificuldade, entregue nas mãos do Senhor. Repita essa oração comigo: Senhor Jesus, eu compreendo o meu estado de fragilidade, mas pela fé eu me torno filho por adoção, e eu sei que o meu Deus está sentado no alto e sublime trono, e a esse Deus eu clamo nessa manhã pelo socorro bem presente nesse momento de tribulação, e por isso eu creio em nome de Jesus, amém. Dê um forte aplauso ao Senhor. Nós estamos terminados por essa manhã. 3 da tarde nos encontramos, para você que vai poder participar conosco do batismo na comunidade terapêutica, e às 18 horas novamente aqui, em nome de Jesus. Senhor te abençoe e te guarde. Parece que tem uma letra, parece que ficou.